certo? Segunda Bíblia, que essa que meu marido mais usa, Plenitude. Para o movimento pentecostal, essa é uma excelente Bíblia. Existe a Bíblia de Estudo Pentecostal, eu não vou falar dela dessa vez, porque eu acho que essa aqui é mais completa. Ok? A Bíblia de Estudo Pentecostal é boa, eu te tenho, mas eu acho essa aqui mais profunda. Ok? Vamos lá. Ela traz estudos de temas. A gente vai falar, já disse, vamos falar sobre isso, estudos de temas. Quais são os... Como que funciona o estudo de temas aqui? Por exemplo, essa Bíblia no início estabelece quais os temas que ela vai trabalhar. Promessas, princípios, prioridades do reino, palavra de Deus. Vamos lá, quais são os temas? O sangue de Jesus, o sangue da aliança, o que mais? O reino de Deus, evangelismo. Então esses temas considerados centrais na palavra, ele traz estudos em cadeia. Então durante toda a Bíblia, todas as vezes que temas, textos centrais sobre aquele determinado tema aparecer, abre-se um quadro e aquele tema é tratado em um texto. Okay? Então para temas, por exemplo, oração, profecia, são vários temas que dentro do movimento pentecostal são importantes, autoridade, amor, ministério, enfim. E aí o estudo é encadeado, por exemplo, aqui ó, dinâmica do reino. Aqui tem um texto importante sobre cura divina. Cura. Tem um texto importante, então tem um estudo aqui, ó. Tá vendo? Essa é a ideia. E claro que tem comentários abaixo, tem estudos de palavras-chave. Normalmente eles usam o dicionário Strong aqui nessa Bíblia. Ok? E ao final de cada livro, no início de cada livro, aparece um resumo do livro, a história do livro, o que se destaca, quais os principais personagens, qual é um resumo de cada capítulo, de cada passagem, um estudo geral no início do livro. E ao final, as conclusões e as lições, o que o Espírito Santo está falando naquele texto. Então, é outra Bíblia que eu recomendo demais, além dos recursos que são normais, como, por exemplo, textos famosos da Bíblia, perguntas e respostas, quais perguntas para a vida que a Bíblia responde, enfim. Além da concordância, né? Concordância bíblica aqui, chave bíblica ou concordância bíblica que são muito importantes, muito importantes. A gente vai falar disso depois, ok? Esse aqui também tem a linha do tempo, que a cronológica tem muito mais detalhada, esse também tem, mas eu queria mostrar, eu não mostrei na outra, mas eu quero mostrar nessa aqui, a harmonia dos evangelhos. Tá vendo aqui? Muita gente, seria interessante, eu gosto, como eu disse pra você, eu gosto do estudo cronológico, eu gosto do desencadeamento da história. A harmonia dos evangelhos mostra como os evangelhos, 3 deles são sinóticos. Evangelhos sinóticos são evangelhos que contam a mesma história, cada um do seu jeito. Então, por exemplo, a mulher do fluxo do sangue, ela aparece em 2, 3 evangelhos, eu não lembro exatamente, mas ela aparece em 2, 3 evangelhos de 4. Ela aparece em 2 ou 3. Então, cada um vai contar essa história de um jeito. E aí, no sinótico, eles mostram aquela história de forma cronológica, as histórias dos evangelhos de forma cronológica e onde aparece cada texto. Aqui, eu vou mostrar pra você. O início. O início, ele mostra o prefácio de cada livro. Depois, o nascimento de Jesus, como aparece em Mateus e Lucas. Depois, o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista, e por aí vai. Ok? Mas como aparece em cada evangelho, será que vocês conseguem ver? Certo? A harmonia dos evangelhos ou sinopse. Enfim, eu não sei exatamente o nome. Aqui sempre apresenta como harmonia dos evangelhos. Vale a pena estudar os 4 evangelhos dessa forma. E Bíblias de estudo oferecem isso. Além dos comentários. Textos importantes sempre tem um comentáriozinho aqui embaixo. Ó. Tá vendo aqui? Aqui é o texto e aqui o comentário. Cai no papel. Outra Bíblia
que, mais do que a Bíblia Pentecostal, eu recomendo essa aqui. Muito boa. Vamos lá. Essa Bíblia aqui eu vou falar dela, gente. Então ela me bati aqui. Por causa... Ela tem a maioria dos recursos que eu já apresentei. Harmonia dos Evangelhos, linha do tempo, comentários sobre pessoas, enfim. Mas essa Bíblia aqui, eu recomendo ela por causa dos comentários bíblicos embaixo. A qualidade desses comentários. São precisos. Olha só, existem textos em que é mais comentário do que Bíblia. Aqui. Aqui é a Bíblia e aqui é comentário. São comentários de altíssima qualidade. Preocupação com arqueologia, detalhes apresentados. Essa Bíblia NVI, essa Bíblia de estudo NVI, é muito boa. Tem alguns detalhes sobre alguns personagens, por exemplo, isso aqui eu falo sobre Ezequias, enfim. Dessa Bíblia aqui eu fiz questão de apresentar ela por causa disso, é da editora Vida. Esqueci de falar. A cronológica é da CPAD e essa aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil. Ok? Sociedade Bíblica do Brasil. E essa aqui é da editora Vida. Dá pra ver aqui? Editora Vida. Também comprei em capa dura, porque eu não tinha intenção de ficar carregando ela. Essas bíblias existem em versões de capa de couro, enfim, bem mais caras. Como eu não tinha intenção, eu só tinha de levar para lugar nenhum. Minha intenção era só para estudo, comprei capa dura, que é mais barata. Bem mais barata. E aí eu começo a falar dessas mais simples, que são maiores e também trazem bastante estudo, comentários. Essa aqui é específica para mulher, mas tem para adolescente, para jovem, para menina, para menino, para maridos, para homens, para pregadores, enfim. E aí apresentam textos interessantes para aquele grupo a quem a Bíblia é destinada, sempre textos paralelos. O texto bíblico é o mesmo, o texto bíblico é o mesmo naquela versão. Tem Almeida corrigida, revista corrigida, corrigido fiel é um pouco mais antigo, mas tem revista corrigida, revista atualizada, tem NVT, nova versão transformadora, NVI, nova versão internacional, tem NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Eu não gosto muito da TNLH, para alguns textos eu uso ela, mas para poucos prefiro a nova versão transformadora, NVT. Prefiro a NVI para algumas coisas, mas para textos mais tradicionais a revista atualizada é melhor. E tem agora também a nova Almeida atualizada, NAA, também é nova. Eu não tenho muita experiência com ela, então não posso dizer, mas eu gosto muito da revista atualizada. E por último, essa aqui é a primeira Bíblia que eu comprei na vida. Primeira Bíblia que eu comprei na vida, a Bíblia Thompson. Essa Bíblia aqui tem história, meu Deus. Essa é de uma edição da versão contemporânea da Bíblia, Almeida contemporânea, ok? Ela é para estudo de temas, e a gente vai falar isso bastante no próximo vídeo. Estudo de temas. Se eu quero falar sobre casamento, aqui é o final. Eu tenho o índice de temas. Aqui é o final, não é mais texto bíblico, eu estudo já. E aí eu procuro aquele tema. Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver um tema interessante que aparece aqui. Frutificação. Aqui, ó. Ok? Frutificação tá aqui embaixo. Frutificação / falta de frutos. Aí aqui, esse texto vai apresentar o versículo puro. Não vai ter comentário, não vai ter ideias humanas inseridas aqui. Thompson não queria colocar a ideia dele. A Bíblia dele é interessante por isso. O que ele fez? Só versículos que falam sobre esse assunto. Então você vai ter uma sequência de um versículo depois do outro que trate esse assunto. Então as conclusões o Espírito Santo vai te dar. Aqui você só vai ter o texto. Para quem quer fazer estudo de temas, é muito bom. Fruto espiritual, condições para dar frutos, o que as virtudes cristãs nos exemplificam, ausência de frutos, fruto pecaminoso. Meu Deus, aí faz um estudo aprofundado só sobre o tema fruto. Entende? Essa Bíblia aqui, para quem quer ser profundo, tem que ter. Enfim, disso que os recursos que eu tenho, que eu acredito que são muito importantes,
que, principalmente a Bíblia cronológica, como eu disse para vocês, eu acho muito importante a leitura cronológica, o encadeamento histórico dos fatos, que a Bíblia é fatídica, ela trata de fatos. Deus interviu na história da humanidade. A Bíblia não é um livro de mitos nem de contos. Apesar da ciência da universidade tentar te dizer isso, é mentira. O Novo Testamento, vou repetir, principalmente os documentos feitos por Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, são documentos históricos da antiguidade excepcionais, inclusive com comprovação histórica de que as informações de Lucas eram fatos. Quando ele disse que o cara era rei naquela época, o cara era rei naquela época. Enfim, é muito linda a história. A gente inclusive vai fazer um vídeo sobre isso. Certo? Coisas que eu queria destacar. Deixa eu falar aqui. O estudo dos livros, nessas bíblias de estudo, sempre no início do livro tem lá todos os detalhes a respeito daquele livro, em que tempo histórico está, quem é o autor, a que público é destinado, enfim, um monte de detalhes sobre o livro. Se você quiser estudar um livro, você vai ter no início dessas bíblias de estudo, no início desse livro, sempre um panorama geral do livro. Isso é muito bom. Dessas bíblias aqui, duas te oferecem linha do tempo, que é a cronológica, a cronológica, a Bíblia de Estudo Plenitude e a Thompson oferecem linha do tempo, que é muito bom para você ter a ideia panorâmica do todo da Bíblia, ok? A sinopse dos evangelhos é muito comum, e você lê os evangelhos por meio da sinopse faz você ter uma ideia cronológica dos fatos da vida de Jesus, também importante. Tem alguns que dão destaque à vida dos personagens. Por exemplo, nessa Bíblia de Estudo da Mulher aqui, as mulheres nessa Bíblia recebem páginas inteiras de estudo, de comentários sobre a vida delas, okay? Para quem quer estudar personagem, quem quer estudar um livro, a Bíblia oferece. Quem quer estudar personagem, esse tipo de Bíblia oferece. Quem quer estudar temas, a Thompson é melhor. Certo? Oferece dados sobre medida, moeda, distância, tempo, ok? Essas Bíblias de estudo me oferecem isso. Ele está um sábado de distância. O que isso significa? Quanto tempo leva? Ok? E também tem aqui na Bíblia de estudo, essa aqui da mulher é interessante, que tem logo no final do Velho Testamento, estudo sobre plantas. Ó. Tá vendo aqui? Mostra o detalhe da planta, qual o significado dela, os textos em que essas plantas aparecem, qual o significado delas e qual o sentido espiritual dessas plantas. Estudo sobre plantas, olha só. E o sentido espiritual disso. Muito legal. E outra coisa também que eu acho interessante falar. Entre o Velho e o Novo Testamento existem 400 anos de um hiato, chamado de silêncio de Deus. Deus falou por meio dos profetas até o retorno do povo da Babilônia, alguns profetas ali na reconstrução do templo, na reconstrução da cidade, e depois os profetas desapareceram, sumiram. E depois só Zacarias, lá no templo, vê um anjo e Deus começa a falar de novo com o povo. Mas a gente tinha lá a Ana, esqueci o nome do outro, dois homens, um homem e uma mulher, profetisa Ana, Simeão, que aguardavam no Senhor ver a salvação de Israel e estavam lá preparados. Não significava que a espiritualidade do povo estava baixa, mas que Deus não estava falando. Mas falou em sonhos com Simeão, apareceu para Zacarias. Então naquele momento Deus estava preparando a vinda de Jesus, Deus começa a falar de novo com o povo. Mas entre o retorno de Israel, a Jerusalém, as terras de Israel e Jesus, foram quase em torno de 400 anos de silêncio. E aí algumas Bíblias oferecem o que aconteceu na história ali naquela região com Israel, enfim, também interessante. E estudos do Apocalipse. Então essas Bíblias oferecem recursos maravilhosos. Ok, gente? Acho que é isso. Acho que eu falei tudo. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários desse vídeo. Curiosidades, indicação de outros livros, de outros materiais. No próximo vídeo, na parte 3, eu vou falar de outros recursos que a gente pode utilizar para estudar a palavra. Tá bom? Acho que é tudo isso. Curta esse vídeo.
ok? Não só comente, mas curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você gostou do que está sendo oferecido aqui, se inscreve no canal, convide outras pessoas a se inscreverem, porque o foco aqui é a palavra. Cosmovisão. Minha mente sendo formada pela palavra de Deus para enxergar o mundo, ok? E o primeiro passo é estudá-la. Por isso que a gente está aqui falando sobre isso, ok? Obrigada por tudo. Beijo.